Até lá. Obrigada. Eu gosto muito daqui. Oi, tudo bem? Quero 4 balas. Sim, claro. Com que recheio? Deixa eu ver. Pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso vão se juntar a nós hoje. Fique alerta. Nos avise qualquer coisa, por favor. Tá. Tem irmãos e irmãs de guarda em todas as interseções. Não se preocupa com a reunião. Aqui está o seu Baose. Aqui está. Obrigado. Obrigado. Temos uma oportunidade muito rara hoje. Sim, graças a Deus. As palavras são muitas. Vai ser Graças a incrível. Deus, eu fico muito feliz. Olha, vai começar. A aparição de Deus trouxe uma nova era. O plano de gestão de Deus de 6.000 anos se aproxima do fim. E a porta do reino se abriu para todos que buscam a aparição de Deus. Caros irmãos e irmãs, o que vocês estão esperando? O que vocês procuram? Aguardam a aparição de Deus? Procuram as pegadas de Deus? Como é desejada a aparição de Deus. E como é difícil encontrar as pegadas de Deus. Nos tempos atuais, em um mundo como este, o que devemos fazer para testemunhar o dia da aparição de Deus? O que devemos fazer para seguir as pegadas de Deus? Tais perguntas estão diante de todos que aguardam a aparição de Deus. Todos vocês já refletiram sobre essas perguntas mais de uma vez, mas qual foi o resultado? Onde Deus aparece? Onde estão as pegadas de Deus? Vocês já obtiveram as respostas? Muitos responderiam da seguinte maneira: Deus aparece entre aqueles que o seguem e suas pegadas estão entre nós. É simples assim. Qualquer um pode oferecer uma resposta pronta, mas vocês realmente compreendem o que é a aparição de Deus e o que são as suas pegadas? A aparição de Deus diz respeito à sua chegada pessoal à Terra para realizar sua obra, com sua própria identidade e seu caráter, e por seu método inerente, ele desce entre os homens para conduzir a obra de iniciar uma era e terminar uma outra era. Esse tipo de aparição não é uma forma de cerimônia, não é um sinal, uma imagem, um milagre, nem uma visão grandiosa, muito menos algum tipo de processo religioso. É um fato real e genuíno que pode ser tocado e contemplado. Esse tipo de aparição não é para seguir um processo ou realizar uma tarefa de curto prazo. Antes, é uma etapa da obra em seu plano de gerenciamento. A aparição de Deus é sempre significativa e está sempre relacionada a seu plano de gerenciamento. Essa aparição é completamente diferente da aparição de orientação, liderança e esclarecimento de Deus para com o homem. Deus realiza uma etapa de grande obra a cada vez que se revela. Essa obra é diferente daquela realizada em qualquer outra era. É inimaginável para o homem e jamais foi experimentada pelo homem. É uma obra que inicia uma nova era e conclui a era antiga. É uma forma nova e aprimorada da obra de salvação da humanidade. Além disso, é uma obra para trazer a humanidade à nova era. É essa a importância da aparição de Deus. Meu Deus, agora eu entendi. Isso faz sentido. Tudo está mais claro agora. Uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus,
Devemos buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, as declarações de Deus. Pois onde há novas palavras de Deus, há a voz de Deus. E onde há os passos de Deus, há as ações de Deus. Onde há a expressão de Deus, há a aparição de Deus. E onde há a aparição de Deus, há o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras são incríveis. Na busca pelas pegadas de Deus, vocês ignoraram as palavras de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Assim, quando recebem a verdade, muitas pessoas não acreditam que tenham encontrado as pegadas de Deus e muito menos reconhecem a aparição de Deus. Que erro gravíssimo! A aparição de Deus não pode ser acomodada às concepções do homem, e muito menos Deus irá aparecer a pedido do homem. Deus faz suas próprias escolhas e tem seus próprios planos quando realiza sua obra. Além disso, ele tem seus próprios objetivos e seus próprios métodos. Não é necessário que ele discuta a obra que realiza com o homem ou que busque o conselho do homem. Muito menos que informe a cada pessoa individualmente sobre suas obras. Esse é o caráter de Deus. Amém. E além disso, deve ser reconhecido por todos. Se vocês desejam testemunhar a aparição de Deus, se desejam seguir as pegadas de Deus, então devem antes transcender suas próprias concepções. Vocês não devem exigir que Deus faça isso ou aquilo, e menos ainda, você deve confiná-lo aos limites das suas próprias concepções. Em vez disso, vocês precisam se perguntar como devem buscar as pegadas de Deus, como devem aceitar a aparição de Deus e como devem se submeter à nova obra de Deus. Isso é o que deve ser feito pelo homem. Como o homem não é a verdade e não possui a verdade, ele deve buscar, aceitar e obedecer. Amém. Amém. Lindas palavras. Eu tenho certeza. Gostei da última Uma parte. pessoa comum não diria Que isso. palavras cheias de luz. Elas Graças a explicam o Deus. caminho de É tão buscar bom, a eu fico aparição tão de Deus e feliz. seu trabalho. Essa é a primeira vez que ouvimos algo desse tipo. Sim, É incrível. isso é incrível. Realmente é cheio de luz. Graças a Deus. Vamos ler mais palavras de Deus Todo-Poderoso? Ótimo, ótimo. Abram na página 3. Ótimo. Aqui. Deus Todo-Poderoso diz: Ele que é o Deus encarnado deve manter a substância divina. E ele que é o Deus encarnado deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, ele levará adiante a obra que tem que fazer. E desde que se tornou carne, ele expressará o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Carne que não contém a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disto não há dúvida. Para investigar se é o Deus encarnado, o homem deve determinar isto a partir do caráter que ele expressa e as palavras que ele fala. O que quer dizer, se é ou não o Deus encarnado, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela substância. E assim, ao determinar se é a carne do Deus encarnado, o segredo é prestar atenção à sua substância, sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais. Mais do que a aparência exterior. Amém. Amém. O Deus encarnado encerra a era, quando somente as costas de Jeová apareciam à humanidade. E também conclui a era da crença da humanidade no Deus vago. De modo particular, a obra do último Deus encarnado traz toda a humanidade para dentro de uma era que é mais realista, mais prática e mais agradável.
Amém. Ele não somente conclui a era da lei e doutrina. Mais importante, ele revela à humanidade um Deus que é verdadeiro e normal, que é justo e santo, que destrava a obra do plano de gerenciamento, demonstra os mistérios e destino da humanidade. Que criou a humanidade encerra a obra do gerenciamento e tem permanecido escondido por milhares de anos. Ele encerra de vez uma era de incertezas. Ele conclui a era na qual toda a humanidade desejava ver a face de Deus. Mas era incapaz de tal proeza. Ele encerra a era na qual toda a humanidade servia a Satanás e conduz toda a raça humana para uma era completamente nova. Tudo isto é o resultado da obra de Deus na carne, em vez do Espírito de Deus. Amém, graças a Deus. Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmã, eu posso ler uma passagem? Pode. Quando Jesus veio ao mundo dos homens, ele trouxe a era da graça e findou-se assim a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne. E quando ele se tornou carne desta vez, ele terminou com a era da graça e trouxe a era do reino. Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão conduzidos à era do reino. E serão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora Jesus tenha feito muitas obras no meio dos homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelos pecados dos homens, e não livrou o homem de toda a sua disposição corrupta. Livrar o homem plenamente da influência de Satanás não apenas exigiu de Jesus tomar os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu de Deus fazer uma obra maior para livrar completamente o homem de sua disposição, a qual tem sido corrompida por Satanás. E assim, depois que o homem foi perdoado por seus pecados, Deus voltou à carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra do castigo e julgamento. E esta obra tem trazido o homem a um domínio superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos ainda maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Amém. 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 Ah, é tão lindo. Louvado As seja palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso me parecem ser a verdade. Não é? Elas vieram do Espírito A Santo. palavra é linda. Agora que ouviram as palavras de Deus Todo-Poderoso, o que acham? Eu nunca ouvi palavras tão lindas. Graças a Deus. Graças a Deus. Enquanto esperamos a volta do Senhor, devemos buscar as pegadas de Deus. O Senhor Jesus disse: o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Em Apocalipse é profetizado: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ao buscar os passos de Deus, devemos buscar as declarações do Espírito Santo e buscar ouvir a voz de Deus. Essa é a única forma de saudarmos a aparição de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso explicam claramente a aparição e a obra de Deus. Pensem nisso todos. Se essas palavras não foram ditas pelo Espírito Santo, conseguiríamos entender isso? Eu não entendo. Pois é. Além de Deus, quem poderia falar dessa forma? Quem revelaria esses mistérios da verdade? Quem poderia explicar a verdade e o significado da aparição de Deus tão claramente? Só Deus. Apenas Deus. Só Deus. Sim, só Deus. Deus Todo-Poderoso é o Filho do Homem encarnado e veio aparecer, trabalhar e falar. Ele expressou muitas verdades e revelou os mistérios da obra de Deus. Sim. Se determinamos que as palavras de Deus Todo-Poderoso são declarações do Espírito Santo, todos pensem nisso. Como o Espírito Santo fala através de uma pessoa? Como assim? Isso não é o Espírito Santo usando o corpo para falar? Realmente. Tem toda razão. Deve ser. Como o Senhor Jesus, o Espírito Santo concretizado no corpo. Quando ele apareceu e estava trabalhando, o Espírito Santo prestou testemunho a ele. E isso não é pouca coisa. Sim. Quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou, muitas pessoas ouviram suas palavras e acharam que essas palavras continham autoridade e poder. Mas não o reconheceram como Senhor. Os que conseguiram reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Cristo, tiveram que descobrir que tudo expressado pelo Senhor Jesus é a verdade. E é algo que nenhum homem pode realizar.
Só assim puderam reconhecer o trabalho do Filho do Homem. Nós precisamos receber esclarecimentos do Espírito Santo. Isso mesmo. Pois é. Graças a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem como reconhecer a aparição e a obra de Deus. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: a aparição de Deus diz respeito à sua chegada pessoal à Terra para realizar sua obra, com sua própria identidade e seu caráter. E por seu método inerente, ele desce entre os homens para conduzir a obra de iniciar uma era e terminar uma outra era. Amém. Pensem quando o Senhor Jesus apareceu e estava trabalhando. Ele não fez isso ao encarnar e surgir entre a humanidade? Não veio com a identidade de Deus para expressar a disposição de Deus? Foi isso. Isso nos permite ver um fato. A aparição e a obra de Deus são práticos e significativos. Não é tão simples ou tão supernatural quanto pensamos. Esse tipo de aparição não é igual a quando Deus falou com Moisés pelas chamas. Também não é igual a quando falou com Jó no meio da tempestade. Ou quando apareceu ao povo com seu corpo espiritual. Para explicar melhor, a aparição de Deus se refere ao próprio Deus vir à Terra em carne e osso. Falar com a identidade de Deus, expressar verdade e expressar disposição. Fazer o trabalho de redimir e salvar a humanidade. Assim como o trabalho de iniciar uma nova era e encerrar uma antiga. Isso, exatamente. Eu também acho. Depois dessa comunhão, eu entendo como Deus aparece. Quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou, ele falou e realizou seu trabalho com a identidade de Deus. Ele expressou a misericórdia e o amor de Deus. E ele também foi pregado em uma cruz pelos homens. Ele fez uma fase do trabalho de redimir a humanidade e iniciou a Era da Graça. Encerrou a Era da Lei. Isso não é a aparição e a obra de Deus encarnado entre a humanidade? Perfeitamente. Exatamente isso. Senhor Jesus voltou nos últimos dias. Ele é Deus Todo-Poderoso em carne e osso. Expressa a verdade e disposição justa de Deus. Ele fala com a identidade do próprio Deus. Faz a obra de julgamento começando pela casa de Deus. E veio purificar, salvar e aperfeiçoar a humanidade. Levar o povo ao reino de Deus e encerrar toda a era antiga. Isso é a aparição e a obra de Deus nos últimos dias. Agora eu vejo. Sim. A aparição e obra de Deus são reais, são práticas. Não teríamos percebido isso sozinhos. Eu entendo perfeitamente. Graças a Deus. Tudo faz sentido. É verdade. No passado não entendíamos o que era a aparição de Deus. E não entendíamos o seu significado. Definimos o Senhor com as nossas próprias noções. Crendo que, quando o Senhor voltasse, seria numa nuvem branca com muita glória para aparecer às pessoas. Depois de saber que a Igreja de Deus Todo-Poderoso testemunhou sua volta. Que fez trabalhos através da verdade. Fomos teimosos e não buscamos ou investigamos. Continuamos esperando o Senhor descer sobre uma nuvem e nos arrebatar aos céus para nos encontrarmos com o Senhor. Nós fomos tão cegos. Não imaginei que Deus Todo-Poderoso tinha aparecido e estava trabalhando. Que tinha expressado tantas verdades. Nunca escutamos ou ouvimos isso. É verdade. Quase perdemos a chance de saudar a volta do Senhor e ser arrebatado antes do desastre. Nossas noções e imaginações são uma armadilha. Eu também acho. É verdade. Olhávamos para as nuvens no céu. Exatamente. E esperávamos pela vinda do Senhor. Não buscamos palavras do Espírito Santo. E nem ouvimos a voz do Senhor. Isso foi mesmo uma tolice. Sem as palavras de Deus Todo-Poderoso, ainda estaríamos no escuro. Onde mais poderíamos ouvir com clareza a voz de Deus? Eu não sei. Graças a Deus. Para buscar a aparição e a obra de Deus, temos que buscar a verdade e buscar a voz de Deus. Exatamente. Esse é o caminho certo. A Igreja de Deus Todo-Poderoso tem prestado testemunho de que o Senhor está trabalhando nos últimos dias. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E cearei com ele e ele comigo. Amém. Graças a Deus. Lemos a Bíblia todos esses anos. Não entendemos as palavras do Senhor. Depois de investigar a obra de Deus Todo-Poderoso e ouvir a voz de Deus, eu entendo as profecias do Senhor. Sim.
Essa é a graça de Deus para nós. Sim. É a liderança do Espírito Santo e a bênção de Deus. Graças a Deus, irmãs. Graças a Deus.